Milionário fica surpreso ao ver seu filho alimentando uma mendiga negra em casa. Era uma manhã gélida de inverno. A neve caía da cor cinza do céu, desembarcando em flocos brancos sobre as ruas. Gabriel, um renomado milionário, ajustava a gravata no espelho. O dia já começava mal quando escutou um barulho desconcertante vindo da cozinha. Ao se aproximar, a cena o paralisou. Seu filho, Emiliano, um garoto de 14 anos, estava agachado, fardado com as roupas caras que sua mãe comprou. Com um olhar de doçura, ele oferecia um prato quente a Lucinha, uma menina de cerca de 8 anos, com a pele negra e olhos grandes cheios de desespero. A cena era surreal. Uma mendiga em sua casa, rodeada por luxos e dificuldades. Emiliano, até então recluso em suas mansões e privilégios, estava se conectando com uma vida que mal conhecia. Lucinha, com um sorriso hesitante, aceitava os alimentos que ele trouxe. Ele não sabia que Lucinha era sua meia-irmã, filha de um passado que ele preferiria esquecer. Os encontros começaram a acontecer semanalmente. Emiliano, com o coração leve e a consciência pesada, levava alimentos, roupas e, principalmente, um pouco de esperança à menina e sua mãe, Sofia, que estava gravemente doente. A casa de papelão onde elas moravam era um labirinto de miséria, mas através do amor que surgia entre os dois, um laço inesperado começou a brotar. Lucinha se animava a cada visita, mas guardava inseguranças. Será que seu novo amigo iria embora como tantos outros? Um dia, no consultório do Dr. Igor, a verdade sobre Lucinha veio à tona. Ele descobriu que ela era filha de Gabriel. O pai a ignorou durante tantos anos, uma sombra que pairava sobre sua vida. Mas agora, a doença de Sofia fez Gabriel se redimir. Ele nunca teve coragem de se aproximar, mas a gravidade da situação o obrigou a encarar o que havia evitado por tanto tempo. Gabriel tentava cuidar de Sofia. Ele se pegava olhando para Lucinha. A mesma expressão dela o lembrava de sua infância perdida. Mas como seria ser um pai? Ele hesitava entre amar e temer o abandono. E Lucinha, por sua vez, cada vez mais se perguntava se poderia realmente acreditar na presença daquele homem. Enquanto a tempestade de sentimentos os envolvia, um novo mistério surgia. Quem realmente era Sofia? A mulher que, de repente, parecia estar fazendo parte da vida deles. Carregava segredos que podiam destruir a nova conexão que estavam construindo. Gabriel se via às voltas com essa questão como um fantasma do passado. A pergunta ecoava em sua mente. Será que todos os vínculos que voltava a formar estavam destinados a desmoronar? Era um jogo frágil de esperanças e medos, e o amor tinha um preço que todos ainda não entendiam. O inverno apenas começara, e com ele uma tempestade emocional se aproximava, pronta para revelar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade de sentimentos envelopava Gabriel e Lucinha, a tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Certa manhã, enquanto Emiliano se preparava para mais uma visita à casa de papelão, um inesperado telefonema fez seu coração disparar. Era Dr. Igor. A voz dele, normalmente calma,
estava carregada de urgência. Gabriel, precisamos conversar. É sobre Sofia e Lucinha. Uma fraqueza tomou conta do corpo de Gabriel. O que poderia ser tão grave? Ele se encontrou com o médico em seu consultório. O ambiente conhecido agora parecia opressor. O que aconteceu com elas? Perguntou Gabriel, tentando esconder o aperto no peito. Dr. Igor hesitou. A tensão era palpável. Sofia não é quem você pensa. Ela não é apenas a mãe de Lucinha. As palavras de Igor ecoaram como um trovão na mente de Gabriel. O que você quer dizer com isso? Sofia é sua irmã também, Gabriel. Ela é filha do mesmo pai que você, revelou o médico. Seu rosto sério, esperando que a revelação não o destruísse. O mundo de Gabriel virou de cabeça para baixo. Como isso era possível? Todos esses anos? Ele sentia um nó na garganta, um misto de raiva e confusão. Não, isso não pode ser. Eu não posso acreditar. A incredulidade fez Gabriel rir de forma nervosa. E se tudo o que ele conhecia sobre sua vida fosse uma ilusão? E se a mulher que sempre preferiu ignorar fizesse parte do que ele acreditava ser sua história? Seu coração palpitaria em um ritmo descontrolado. E a Lucinha? Perguntou Gabriel, agora com medo do que ouviria. Ela também é minha irmã? Dr. Igor assentiu lentamente. Sim, ela é filha do seu pai com Sofia. Gabriel, você precisa entender que essa família foi separada. Mas agora você tem a chance de consertar. A realidade desabou sobre ele. O homem que sempre se viu cercado por riqueza e poder, agora se sentia nu diante de uma verdade que nunca quis enfrentar. O que ele havia perdido? E, ao mesmo tempo, estava prestes a ganhar duas irmãs que nunca conheceu. Você precisa contar a elas, antes que seja tarde, insistiu Dr. Igor. Sofia está pior, e Lucinha precisa de você. Gabriel assentou, mas sua mente girava. Como ele diria algo assim? Como ele enfrentaria as consequências? Um tremor percorreu seu corpo ao imaginar Lucinha e Sofia, ouvindo que ele era de fato parte da vida delas. Ao retornar para casa, a tempestade parecia simbolizar seu caos interior. A neve caía e o céu permanecia cinza, refletindo seu estado emocional. Ao abrir a porta, Emiliano estava lá, animado. Hoje vou visitar a Lucinha. Mal posso esperar. O sorriso do filho foi como um golpe. O que ele diria a Emiliano? Que Lucinha era sua irmã? Que eles eram uma família? O que isso significaria para o garoto, que pensava estar ajudando uma amiga, mas agora tinha uma conexão muito mais profunda, enquanto uma ideia aterrorizante passava pela mente de Gabriel. Um grito ecoou da cozinha, um barulho estrondoso. Ele correu para lá, o coração pulsando, e encontrou Lucinha caindo, um terreno coberto de comida no chão. Ela olhou para ele com olhos cheios de dor. Eu não quero mais ser ignorada. Por que você nunca vem me ver? A dor na voz dela fez Gabriel tremer. Lucinha, mas ela não deixou que ele falasse. Eu sei quem você é. Você é o homem que disse que viria e não apareceu. A acusação cortou como uma faca, e tudo o que Gabriel queria era contar a verdade, mas algo dentro dele estava paralisado. Um barulho forte ecoou do chão, e as paredes pareciam tremer. A tempestade estava longe de ser apenas do lado de fora. Ela apossou-se do ambiente, e Gabriel percebeu que as revelações estavam apenas começando. A vida que ele pensava entender tinha se transformado em um labirinto de segredos e mentiras. E o que mais estava escondido nas sombras? Ele sabia que tinha que agir, mas a pergunta o atormentava. Seria tarde demais? Gabriel estava paralisado, a expressão de Lucinha cortando seu coração como se uma lâmina afiada tivesse entrado em seu peito. Ele se aproximou,
Mas antes que pudesse se explicar, a menina estava de pé, com lágrimas brilhando em seus olhos. O alvoroço dentro dele crescia, um misto de culpa e desespero. Lucinha, eu conseguiu murmurar, mas as palavras não pareciam vir e sua voz falhou. Ela se virou de costas, indignada, e caminhou até a porta da cozinha. Sabe o que é realmente doloroso? Não ser desejada. As palavras dela o atingiram como um soco. Gabriel sentiu o peso da verdade e do medo crescendo. E se ele a perdesse, assim como havia perdido tanto em sua vida? Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O vidro da janela se estilhaçou de repente. Gabriel e Lucinha se entreolharam, confusos e apavorados. O silêncio se seguiu por um instante, profundo e pesado, até que o som de passos apressados invadiu o ambiente. O que foi isso? A voz de Emiliano ecoou do corredor, deixando Gabriel ainda mais nervoso. Sem pensar, ele correu até a sala, e o que viu o paralisou. Um homem alto, de rosto obscuro e envolto em sombras, estava de pé no centro da sala. O coração de Gabriel disparou. Quem era aquele? O olhar do intruso penetrava a alma, ameaçador e vazio. E então, em um ato inesperado, o homem apontou para a porta. Gabriel, eu vim buscar você e o que é seu. O mundo pareceu parar por um instante. Perguntou Gabriel, sua voz trêmula, sufocada pela tensão que preenchia o ar. O homem deu um passo à frente, um sorriso torto no rosto. Você sabe a verdade sobre sua família. Lucinha apareceu atrás de Gabriel, seu corpo tenso e olhos arregalados. O que você sabe sobre minha mãe? Ela perguntou com tremor na voz, mas o intruso apenas riu, um som gélido que parecia ecoar em toda a sala. Sofia é mais do que uma mera mártir. Ela tem segredos que você não faz ideia. Ele se virou para Gabriel, a intensidade de seu olhar fazendo o garoto recuar. A verdade é uma arma, Gabriel. Vamos brincar de revelá-la? Gabriel sentiu o sangue esfriar. O que esse homem queria dizer? Extrair a verdade é divertido e, às vezes, dá um sabor especial ao sofrimento. O homem então se virou abruptamente e olhou diretamente para Lucinha. E você? Você tem mais do que imagina. Não é só a vítima aqui. Você também é parte disso. Gabriel não entendeu e estava prestes a perguntar quando o homem provocou uma nova onda de pânico. Ah, você vai descobrir então. E tudo isso vai mudar a forma como você vê sua vida. Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se espalhando em seu rosto. Você sabia que Lucinha é a chave para tudo? E que sua saúde e sua vida dependem de um segredo que ainda você não desvendou? Não, não pode ser. Lucinha é só uma criança. Gabriel gritou, o desespero transparecendo. O intruso simplesmente riu. Ninguém é só o que parece, especialmente em sua família. E com isso, ele deu um passo para trás, abrindo a porta antes de desaparecer na noite. O tempo pareceu parar. Gabriel olhou para Lucinha. Estava pálida, confusa. O que ele ouvira? O que a verdade de Sofia tinha a ver com a vida dela? Ele sentiu o frio da tempestade lá fora, mas dentro, a verdadeira tempestade estava apenas começando. Como se tudo o que ele achava verdadeiro tivesse desfeito em um único momento. O que mais estava escondido? E como isso afetaria o futuro deles? O coração de Gabriel disparava como um tambor, e ele sabia que precisava agir, antes que fosse tarde demais. Gabriel estava paralisado, a expressão de Lucinha cortando seu coração, como se uma lâmina afiada tivesse entrado em seu peito. Ele se aproximou, mas antes que pudesse explicar, a menina estava de pé, com lágrimas brilhando em seus olhos, grandes e doloridos. O alvoroço dentro dele crescia, um misto de culpa e desespero. Lucinha, eu... conseguiu murmurar, mas as palavras não pareciam vir e sua voz falhou.
Ela se virou de costas, indignada, e caminhou até a porta da cozinha. Sabe o que é realmente doloroso? Não ser desejada. As palavras dela o atingiram como um soco. Gabriel sentiu o peso da verdade e do medo crescendo. E se ele a perdesse, assim como havia perdido tanto em sua vida? Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O vidro da janela se estilhaçou de repente. Gabriel e Lucinha se entreolharam, confusos e apavorados. O silêncio se seguiu por um instante, profundo e pesado, até que o som de passos apressados invadiu o ambiente. O que foi isso? A voz de Emiliano ecoou do corredor, deixando Gabriel ainda mais nervoso. Sem pensar, ele correu até a sala e o que viu o paralisou. Um homem alto, de rosto obscuro e envolto em sombras, estava de pé no centro da sala. O coração de Gabriel disparou. Quem era aquele? O olhar do intruso penetrava a alma, ameaçador e vazio. E então, em um ato inesperado, o homem apontou para a porta. Gabriel, eu vim pescar você, e o que é seu? O mundo pareceu parar por um instante. O que você quer? Perguntou Gabriel, sua voz trêmula, sufocada pela tensão que preenchia o ar. O homem deu um passo à frente, um sorriso torto no rosto. Você sabe a verdade sobre sua família. Lucinha apareceu atrás de Gabriel, seu corpo tenso e olhos arregalados. O que você sabe sobre minha mãe? Ela perguntou com um tremor na voz, mas o intruso apenas riu, um som gélido que parecia ecoar em toda a sala. Sofia é mais do que uma mera mártir. Ela tem segredos que você não faz ideia. Ele se virou para Gabriel, a intensidade de seu olhar fazendo o garoto recuar. A verdade é uma arma, Gabriel. Vamos brincar de revelá-la? Gabriel sentiu o sangue esfriar. O que esse homem queria dizer? Extrair a verdade é divertido, e às vezes dá um sabor especial ao sofrimento. O homem então se virou abruptamente e olhou diretamente para Lucinha. E você? Você tem mais do que imagina. Não é só a vítima aqui. Você também é parte disso. Gabriel não entendeu e estava prestes a perguntar quando o homem provocou uma nova onda de pânico. Ah, você vai descobrir então. E tudo isso vai mudar a forma como você vê sua vida. Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se espalhando em seu rosto. Você sabia que Lucinha é a chave para tudo? E que sua saúde e sua vida dependem de um segredo que ainda você não desvendou? Não, não pode ser. Lucinha é só uma criança. Gabriel gritou, o desespero transparecendo. O intruso simplesmente riu. Ninguém é só o que parece, especialmente em sua família. E com isso, ele deu um passo para trás, abrindo a porta antes de desaparecer na noite. O tempo pareceu parar. Gabriel olhou para Lucinha, que estava pálida, confusa. O que ele ouvira? O que a verdade de Sofia tinha a ver com a vida dela? Ele sentiu o frio da tempestade lá fora, mas dentro, a verdadeira tempestade estava apenas começando. Como se tudo o que ele achava verdadeiro tivesse se desfeito em um único momento. Neste instante de tensão, a luz da sala começou a piscar. Os sons de trovões ecoavam mais forte do que nunca, e a sensação de desespero aumentava. Então, como se os céus tivessem aberto, uma figura familiar irrompeu pela porta da cozinha. Era Sofia, pálida e visivelmente debilitada, mas seus olhos estavam ardendo com uma fúria e determinação que Gabriel nunca tinha visto. Sofia, o que você está fazendo aqui? Gabriel exclamou, confuso e alarmado. Eu precisava vir antes que fosse tarde demais. A voz dela saiu como um sussurro entrecortado. Eu não posso permitir que você descubra a verdade dessa forma. Que verdade? Emiliano finalmente se manifestou, olhando entre os dois, perplexo. Sofia respirou fundo, seu semblante marcado pela dor. Lucinha,
É a razão pela qual sempre estive distante. Você não pode saber. O preço é alto demais. Gabriel sentiu seu corpo tremer. Que segredo poderia ser tão devastador? Qual era a verdade que poderia arruinar suas vidas? Enquanto a tempestade lá fora rugia, Gabriel viu no olhar de Sofia o reflexo de um passado que ele sempre tentou evitar. A revelação pairava no ar, e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. Ele precisava agir e perguntar, mas a dúvida o consumia. Era mesmo o momento certo de buscar essa verdade? Ou seria essa a última chance de proteger Lucinha da tempestade que se aproximava? Gabriel estava paralisado, a expressão de Lucinha cortando seu coração como se uma lâmina afiada tivesse entrado em seu peito. Ele se aproximou, mas antes que pudesse se explicar, a menina estava de pé, com lágrimas brilhando em seus olhos grandes e doloridos. O alvoroço dentro dele crescia, um misto de culpa e desespero. Lucinha, conseguiu murmurar, mas as palavras não se formavam e sua voz falhou. Ela se virou de costas, indignada, e caminhou até a porta da cozinha. Não ser desejada! As palavras dela o atingiram como um soco. Gabriel sentiu o peso da verdade e do medo crescendo. E se ele a perdesse, assim como havia perdido tanto em sua vida? Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O vidro da janela se estilhaçou de repente. Gabriel e Lucinha se entreolharam, confusos e apavorados. O silêncio se seguiu por um instante, profundo e pesado, até que o som de passos apressados invadiu o ambiente. O que foi isso? A voz de Emiliano ecoou do corredor, deixando Gabriel ainda mais nervoso. Sem pensar, ele correu até a sala, e o que viu o paralisou. Um homem alto, de rosto obscuro e envolto em sombras, estava de pé no centro da sala. O coração de Gabriel disparou. Quem era aquele? O olhar do intruso penetrava a alma, ameaçador e vazio. E então, num ato inesperado, o homem apontou para a porta. Gabriel, vim buscar você, e o que é seu? O mundo pareceu parar por um instante. O que você quer? Perguntou Gabriel. Sua voz trêmula, sufocada pela tensão que preenchia o ar. O homem deu um passo à frente, um sorriso torto no rosto. Você sabe a verdade sobre sua família. Lucinha apareceu atrás de Gabriel, seu corpo tenso e olhos arregalados. O que você sabe sobre minha mãe? Ela perguntou com um tremor na voz, mas o intruso apenas riu, um som gélido que parecia ecoar em toda a sala. Sofia é mais do que uma mera mártir. Ela tem segredos que você não faz ideia. Ele se virou para Gabriel, a intensidade de seu olhar fazendo o garoto recuar. A verdade é uma arma, Gabriel. Vamos brincar de revelá-la? Gabriel sentiu o sangue esfriar. O que esse homem queria dizer? Extrair a verdade é divertido, e às vezes dá um sabor especial ao sofrimento. O homem então se virou abruptamente e olhou diretamente para Lucinha. E você? Você tem mais do que imagina. Não é só a vítima aqui. Você também é parte disso. Gabriel não entendeu e estava prestes a perguntar quando o homem provocou uma nova onda de pânico. Ah, você vai descobrir então. E tudo isso vai mudar a forma como você vê sua vida. Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se espalhando em seu rosto. Você sabia que Lucinha é a chave para tudo? E que sua saúde e sua vida dependem de um segredo que ainda você não desvendou? Não! Não pode ser! Lucinha é só uma criança! Gabriel gritou, o desespero transparecendo. O intruso simplesmente riu. Ninguém é só o que parece, especialmente em sua família. E com isso, ele deu um passo para trás, abrindo a porta antes de desaparecer na noite.
O tempo parecia parar. Gabriel olhou para Lucinha, que estava pálida, confusa. O que ele ouvira? O que a verdade de Sofia tinha a ver com a vida dela? Ele sentiu o frio da tempestade lá fora, mas dentro, a verdadeira tempestade estava apenas começando. Como se tudo o que ele achava verdadeiro tivesse se desfeito em um único momento. Então, a luz na sala começou a piscar. Os sons de trovões ecoavam mais forte do que nunca. Sofia, que estava parada na porta da cozinha, parecia mais frágil do que nunca. Gabriel, eu precisava vir antes que fosse tarde demais. A voz dela saiu como um sussurro entrecortado, mas detinha uma força que mal conseguia esconder. Eu não posso permitir que você descubra a verdade dessa forma. Shhh! Que verdade! Emiliano finalmente se manifestou, olhando entre os dois perplexo. Sofia respirou fundo, seu semblante marcado pela dor. Lucinha, é a razão pela qual sempre estive distante. Você não pode saber. O preço é alto demais. Foi nesse momento que um novo som, ensurdecedor, irrompeu pela noite. Um carro se aproximava acelerado, e a batida na porta fez todos na sala estremecerem. Antes que pudessem reagir, a porta foi arrombada e um grupo de homens, todos com expressões determinadas, entrou na casa. "Estão todos sob prisão!" Um deles gritou, apontando uma arma. "Sofia, você é nossa!" O coração de Gabriel quase parou. "O que vocês querem dela?" ele gritou. Mas a situação estava fugindo do seu controle. Um dos homens se virou e, em um tom ríspido, disparou. "Você não sabe o que está apoiando. Ela precisa pagar pelo que fez." O pânico tomou conta. Lucinha estava paralisada. Emiliano começou a gritar e Gabriel sentiu que o chão desmoronava. "Mãe, o que está acontecendo?" Sofia, com lágrimas nos olhos, olhou para os filhos. Eu não pude contar. Eu protegi vocês de um passado que não cabe mais aqui." E no meio do caos, a verdade estava prestes a explodir. Gabriel não conseguia compreender. E a única coisa que sabia era que naquele instante eles estavam todos em perigo. O que seria revelado? O que Sofia havia escondido por tanto tempo? E principalmente, quem eram aqueles homens que a queriam tão desesperadamente? As respostas estavam à vista, mas a única certeza era que a tempestade não era só de fora. Ela finalmente havia chegado ao coração da família. A tensão na sala era palpável. O alvoroço dos homens armados ecoava, enquanto Sofia olhava para seus filhos com um desespero profundo. "Vocês não entendem. Eu fiz o que fiz para proteger vocês." Os olhos de Gabriel estavam arregalados, a mente fervilhando com confusão e raiva. O que ela poderia ter feito que justificasse essa invasão? E quem eram desses homens? "Silêncio!" O líder, um homem alto e robusto, gritou. "Sofia, é hora de encarar suas consequências." "Você não pode escapar do passado para sempre." "Mas eu..." Sofia gaguejou, visivelmente abalada. As palavras dela eram como vidro quebrado, fragmentadas e afiadas. "Fui forçada a tomar decisões que..." Antes que Sofia pudesse completar seu raciocínio, um clarão cortou a sala. Todos olharam para a porta, onde uma luz ofuscante vinha de fora. Um carro enorme e pretensioso parou logo à frente da casa. E naquele instante, a porta se abriu mais uma vez. Uma mulher elegante, com um vestido longo e dramático, apareceu. Seus cabelos loiros eram de um tom quase prateado. "Cheguei a tempo." Ela entrou com uma confiança que parecia desafiar a gravidade da situação. Todos a conheciam, mas ninguém ousou pronunciá-la. Era Valentina, a mulher poderosa que tinha muitos dossiês sujos guardados. E agora, ela não estava sozinha. "Valentina, você não deveria estar aqui!" Gabriel exclamou, o coração disparando. O que ela queria?
O que estava acontecendo? Calem-se! Deixe que ela fale! O líder gritou, segurando a arma com firmeza. Mas Valentina já estava marchando em direção a Sofia. Seus passos decididos ecoavam pela sala. Você não me ouviu quando eu disse que não deveria se envolver mais? Eu não tinha escolha. O meu filho... Sofia começou, mas Valentina a interrompeu. O seu filho? Você só pensa em proteger a si mesma. O que aconteceu com o resto da família? Com a nossa família? Que família? Emiliano questionou, piscando, um nó na garganta. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Neste instante, o homem ao fundo, ainda de arma em punho, parecia trocar olhares com Valentina. E como se uma luz se acendesse, tudo mudou. Valentina, ele disse, o sorriso se alargando. Você tem a chave para essa bagunça toda. Gabriel não sabia o que pensar. A chave? Do que você está falando? Sua voz tremeu ao pronunciar aquelas palavras. O que estava se desenrolando diante dele? O mundo que construíra estava se desmoronando como um castelo de cartas. Você não percebeu, Gabriel? Valentina perguntou, o olhar pesado. Tudo isso gira em torno do que sua mãe carrega. Seu tom era como uma língua de fogo, ardente e corta. Os segredos que podem destruir a vida de cada um aqui incluem você. O ambiente esquentou, e um movimento rápido, o homem atrás de Valentina a pegou pelo braço e, num impulso rápido, a virou em direção a Sofia. A verdade não pode ficar oculta há mais tempo. Sofia reagiu, sua expressão de terror revelando um misto de dor e culpa. Não, não faça isso. Então, aqui estão os detalhes que você escondeu. Ele apresentou uma pasta de documentos. Seus filhos são parte de uma trama muito maior do que entendem. E você? Ele olhou diretamente para Lucinha. Ainda precisa entender o seu papel. O gelo desceu pela coluna de Gabriel. Lucinha? O que ela tinha a ver com tudo isso? O silêncio se instalou, mas o peso das palavras deixou todos sem ar. O que mais estava escondido? O coração de Gabriel pulsava forte, um turbilhão de emoções se formando. E quando Valentina começou a abrir a pasta, a porta se fechou com um estrondo. A tempestade lá fora rugia, mas dentro, o verdadeiro caos estava prestes a se revelar. Só um de nós sairá dessa, Valentina gritou, seu olhar selvagem como fogo. O que mais estava em jogo? O que mais eles não sabiam? A verdade estava prestes a explodir, e ninguém estava preparado para as consequências. O ambiente estava tenso. A luz da sala piscava, e a presença de Valentina parecia intensificar tudo. Gabriel mal conseguia respirar. O homem à sua frente, armado, ameaçava tudo ao que haviam se apegado. E agora, com a verdade prestes a ser revelada, sentia seu coração martelar no peito. Sofia olhava para os filhos. A expressão dela misturava medo com uma determinação inabalável. Valentina, você não entende. Entendo sim, Sofia. E você precisa parar de agir como se ainda tivesse controle. Ela gesticulou com força, fazendo os homens armados se aproximarem um pouco mais. A vida de todos aqui depende de você reagir. Antes que alguém pudesse compreender plenamente os riscos da situação, um grito cortou o ar. Era Lucinha, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Mãe, o que está acontecendo? Ela deu um passo à frente, mas Gabriel a segurou, a sensação de proteção se misturando à sua impotência. Foi então que tudo mudou. O homem que estava na frente, com a arma em punho, se virou para Valentina e fez um gesto inesperado. Chega! Eu não vim aqui para discutir. O que está em jogo aqui vai muito além de nós. Ele descansou a arma sobre seu peito, e a tensão parecia ter atingido seu ápice. Alguns segredos devem permanecer ocultos até que chegue a hora certa. Valentina esticou a mão,
Mas já é hora. Estamos atrasados demais. O olhar dela era intenso, e de repente a sala parecia girar em torno deles. Gabriel sentiu uma onda de confusão. Sobre o que você está falando? Sua voz soou fraca. O que estava acontecendo? Animal tinha recuperado a consciência de que Lucinha era sua irmã, e agora tudo parecia desmoronar ainda mais. Lucinha, sentindo a energia opressiva, fez um movimento impulsivo e se aproximou de Sofia. Mãe, me diz a verdade. O que está acontecendo com a gente? As palavras de Lucinha ecoaram como um testemunho de coragem e inocência, mas o impacto foi devastador. A sala ficou em silêncio. Sofia parecia se encolher, e Gabriel viu o desespero nos olhos dela. Você não entende. Neste momento crítico, uma explosão ensurdecedora despertou todos. A janela estourou, e fragmentos de vidro voaram. O homem que estava na frente se virou, e por um instante seus olhos refletiram um medo genuíno. Num movimento rápido, ele se agachou. Parem! O que vocês estão fazendo? Valentina gritou, e antes que alguém pudesse reagir, mais homens entraram. Eles estavam alinhados, com facas e armas, prontos para atacar. Era um caos absoluto. Gabriel sentiu seu corpo adormecer, o choque congelando cada parte dele. Não, Lucinha, aqui! Ele puxou a menina para trás, protegendo-a de qualquer ataque. Enquanto isso, no meio da confusão, uma figura encapuzada apareceu, como um traço de sombra. A verdade vai ser revelada, e não pode ser evitada. A voz era familiar, mas ninguém conseguiu registrar quem era. O caos se instalava, mas a figura continuou. Vocês têm que saber a verdade. Valentina, agora horrorizada, olhou para ela. Você não deveria estar aqui. Não agora. As palavras dela cortaram o ar, criando acreditadas como facas. Algo na expressão da figura fez Gabriel voltar a atenção para ela. E encapuzado revelou o rosto, e o coração de Gabriel acelerou. Era Sofia, a mesma Sofia que conhecia. Mãe, a mulher que havia se mostrado frágil e doente, tinha uma força imensa. Sim, sou eu, mas agora você sabe. A verdade não é apenas um fardo. É a única maneira de nos libertarmos. Olores de fumaça começaram a invadir a sala. O que você está fazendo? Gabriel gritou, perdendo o controle, dando uma chance a todos nós. Ela olhou diretamente para Lucinha. Às vezes, o sacrifício é o único remédio. Propus que os segredos viessem à tona para que pudéssemos finalmente ser livres. Um rugido de trovão ecoou do lado de fora, o reflexo de uma tempestade interna se formando. Gabriel não sabia se aquilo era um ato de redenção ou desespero. Todos estavam à beira de um colapso. A figura de Sofia se dissipou e o homem armado gritou. Se a chama se espalhar, todos nós queimamos juntos. O que você fez? A sala começou a desmoronar em caos, sem que ninguém soubesse o que aconteceria a seguir. A verdade estava a poucos passos de ser revelada, mas a pergunta que pairava no ar era: quem realmente sairia ileso dessa tempestade? E o tempo estava se esgotando. O ambiente estava tenso. A luz da sala piscava e a presença de Valentina parecia intensificar tudo. Gabriel mal conseguia respirar. O homem à sua frente, armado, ameaçava tudo ao que haviam se apegado. E agora, com a verdade prestes a ser revelada, sentia seu coração martelar no peito. Sofia olhava para os filhos, a expressão dela misturava medo com uma determinação inabalável. Valentina, você não entende. Entendo sim, Sofia. E você precisa parar de agir como se ainda tivesse controle. Ela gesticulou com força, fazendo os homens armados se aproximarem um pouco mais. A vida de todos aqui depende de você reagir. Antes que alguém pudesse compreender plenamente os riscos da situação, um grito cortou o ar. Era Lucinha, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Mãe, o que está acontecendo? Ela deu um passo à frente, mas Gabriel a segurou. A sensação de proteção
se misturando à sua impotência. Foi então que tudo mudou. O homem que estava na frente, com a arma em punho, se virou para Valentina e fez um gesto inesperado. Chega, eu não vim aqui para discutir. O que está em jogo aqui vai muito além de nós. Ele descansou a arma sobre seu peito, e a tensão parecia ter atingido seu ápice. Alguns segredos devem permanecer ocultos. Até que chegue a hora certa. Valentina esticou a mão. Mas já é hora! Estamos atrasados demais! O olhar dela era intenso, e de repente, a sala parecia girar em torno deles. Gabriel sentiu uma onda de confusão. Sobre o que você está falando? Sua voz soou fraca. O que estava acontecendo? Ele mal tinha recuperado a consciência de que Lucinha era sua irmã, e agora tudo parecia desmoronar ainda mais. Em meio ao alvoroço, uma voz fraca e trêmula ecoou pela sala. Pare, todos vocês! Era Sofia, que se adiantou, tomando a frente enquanto a fragilidade dela desaparecia, como se uma nova força surgisse do nada. Eu sou a responsável por tudo isso. Era eu quem deveria ter protegido vocês dos monstros do passado. Os homens armados trocaram olhares confusos e Valentina parecia igualmente chocada. O que você está dizendo, Sofia? Não é hora para isso. Não, você precisa ouvir, ela exclamou. E a força nas palavras dela deixou todos em silêncio. Eu sou a razão por trás de todos os seus problemas. Eu sou a verdadeira herdeira da fortuna que vocês tanto temem. As palavras caíram como uma bomba. Gabriel ficou paralisado, os olhos arregalados. O quê? Como assim, mãe? Ele mal conseguia processar aquilo. Você é a herdeira? Isso mesmo. Ela se virou para os homens com autoridade. Foi por isso que me escondi, para que você jamais tivesse que carregar este fardo. A tensão anunciava um novo movimento, e alguém entre os homens começou a rir. Então é você! O homem que havia apontado a arma para Valentina reencontrou a coragem. O que pensou que poderia escapar, Sofia? Sua hora finalmente chegou. Ele moveu a arma, e a velocidade do movimento deixou todos na sala paralisados. Não! Gritou Lucinha, avançando para frente, mas Gabriel a puxou para trás. Era um movimento impulsivo e protetor, mas algo dentro dele sabia que aquilo não mudaria nada. Com um movimento rápido, Valentina disparou. Você não pode fazer isso! E de repente, todo mundo estava se movendo. A luz piscou ainda mais forte, e uma explosão de fumaça tomou conta da sala. Oterou susto e confusão, mas a fumaça não era apenas vapor. Era uma cortina que apagava a realidade. E no meio daquele pânico, uma sombra imensa se destacou. Alguém estava saindo da fumaça. Era isso que você queria, Sofia? Acha que pode simplesmente se livrar de seus pecados? A figura se adiantou, e Gabriel sentiu seu coração parar. Era uma mulher, com traços familiares que mexiam com sua memória, mas havia algo diferente, algo sombrio. Não, não pode ser, Sofia sussurrou, os olhos arregalados de terror. A figura riu, uma risada gelada que cortou o ar. Você achou que poderia me deixar de fora da jogada? Aqui estou eu, finalmente. E com essa declaração, o chão sob os pés de Gabriel desmoronou. A mulher deu um passo à frente, revelando um colar pendurado em seu pescoço, o mesmo símbolo que estava em uma antiga foto que Sofia guardava. Eu sou a irmã que você nunca conheceu, a verdadeira herdeira dos segredos da nossa família. E agora é hora de começarmos o jogo. Nesse instante, tudo o que Gabriel acreditava se desfez. Os relacionamentos, a confiança, a esperança. Tudo estava em jogo agora. Era como se o passado estivesse reescrevendo o presente. E ele não sabia o que iria acontecer a seguir. Lucinha! Gabriel gritou. Ela parecia paralisada. E com isso,
Uma única pergunta ecoou em sua mente. Será que alguém sairia ileso dessa tempestade? A mulher que se revelou como a irmã de Sofia estava ali, olhando para todos com um semblante que misturava satisfação e fúria. A tensão na sala era palpável. Gabriel sentiu um nó na garganta. Tudo o que havia construído até então parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu sussurrar, a voz parecendo distante, como se estivesse em um sonho ruim. Você não percebe? Você sempre viveu sob a sombra dos segredos das nossas vidas, mas agora chegou a hora de encarar a verdade. A irmã de Sofia mostrou um sorriso malicioso. Todos vocês merecem saber do que estou falando. Vocês têm direito a conhecer o legado que sempre esteve escondido. Lucinha estava paralisada, os olhos brilhando com a confusão e o medo. Mãe, o que está acontecendo? O que essa mulher quer de nós? Sofia parecia estática, como se tivesse levado um golpe. Eu não posso deixar que isso aconteça. Temos que sair daqui. Ela agarrou Lucinha pelo braço, tentando protegê-la. O que mais estava escondido? O que mais alguém poderia ter revelado que abalasse ainda mais essa família já tão fraturada? Vocês ainda não entenderam. Não adianta fugir. A irmã de Sofia partiu para um ataque verbal. Tudo o que você fez foi para proteger apenas a si mesma. Você não pode manter um segredo e esperar que ele não se revele. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Nesse momento, a porta se abriu com força e novos homens entraram. Desta vez, mais organizados, como se tivessem um propósito. Sofia, seu tempo acabou! Um deles gritou, e a sensação de desespero se espalhou pela sala como um incêndio fora de controle. As ameaças se tornaram palpáveis. Não! Não toca nela! Gabriel bradou, a adrenalina correndo por suas veias. Ele nunca se sentira tão impotente e, ao mesmo tempo, tão determinado. E foi nesse caos que a irmã de Sofia fez um movimento inesperado. Ela passou a mão pelo colar que levava e, com um gesto rápido, revelou um pequeno dispositivo. Chegou a verdade. Queimar. Ele vai revelar tudo. E quando isso acontecer, todos nós estaremos em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca gélida. O silêncio foi absoluto por um segundo, até que as peças começaram a se juntar na mente de Gabriel. Não! Ele gritou, correndo em direção a ela. Mas foi tarde demais. A sala foi inundada por uma luz ofuscante e Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? O que essa mulher havia desencadeado? E a verdade que todos temiam, que rumores afirmavam estar guardada? O que ela realmente implicava? Em meio ao pânico, a figura de Sofia começou a mudar. Seu olhar, antes de desespero, agora continha uma determinação poderosa. Eu nunca quis que tudo isso fosse revelado. Sempre busquei proteger vocês, mas agora talvez seja a hora de enfrentar o que realmente somos. Havia um tom de resignação em sua voz, uma aceitação de que nada voltaria a ser como antes. E então, como se um filme estivesse passando em câmera lenta, a luz se intensificou, envolvendo tudo ao redor. Uma explosão de memórias, de rostos familiares, de momentos felizes e tristes, passou diante dos olhos de Gabriel. Aquela vida de privilégios e segredos, agora revelada em fragmentos, desafiando qualquer noção que ele tivesse. Assim que o brilhar era Lucinha. Mãe, não quero isso! O desespero infantil tocou fundo em Gabriel, e ele percebeu que não só o passado estava iminente, mas também a verdadeira natureza de quem eram. Lucinha! Ele repetiu, correndo em sua direção, mas sem saber se ainda havia tempo. A sala girou e, em plena confusão, um último e improvável evento ocorreu. A porta se abriu novamente. Porém, não se tratava de mais homens, mas de alguém que todos pensavam perdido para sempre.
Eu vim para salvar a todos vocês. E no momento em que a figura entrou, o ar disparou e um novo pânico se formou. Aquela pessoa trazia consigo a resposta para um mistério ainda mais profundo. E a sala, em um só instante, tomou um rumo totalmente diferente. Os segredos, cada vez mais entrelaçados, estavam prontos para serem desvelados. Mas seriam capazes de suportar o impacto? Todos se encararam, ainda sem saber que, no fundo, a verdadeira tempestade estava apenas começando. A sala estava repleta de um silêncio pesado. Valentina, mais confiante do que nunca, olhou para Sofia e sorriu de forma desafiadora. Agora, você não pode mais esconder a verdade, disse ela com uma voz que vibrava com poder. Todos estavam hipnotizados pela cena que se desenrolava diante deles. Sofia, ainda um pouco tensa, respirou fundo e enfrentou a irmã. Você sempre teve essa necessidade de controle, Valentina. Mas isso não é apenas sobre você, é sobre nossas vidas. O homem que havia entrado na sala segurava a arma mais firme agora e observava a interação. Cada movimento parecia se arrastar. A tensão estava tão alta que era quase tangível. Qual é a verdade que precisamos saber? Perguntou Gabriel, os olhos fixos nos dois rostos familiarmente opostos. Valentina, percebendo as inquietações na sala, deu um passo à frente. A verdade, Gabriel, esta fortuna que você achou que era sinônimo de segurança, na verdade, é uma maldição. Sofia foi forçada a se afastar porque tudo isso tem um custo. Gabriel olhou para Lucinha e Emiliano, que estavam assustados. Custo? Que tipo de custo? Ele ainda lutava contra a maré de informações que drenavam sua esperança. Um custo que pode destruir todos nós. Valentina respondeu. O nosso passado está interligado com inimigos que não medem esforços para nos encontrar. O tom dela carregava um peso que fazia a sala tremer. Sofia finalmente se adiantou. Eu lutei para proteger vocês. Fiz escolhas erradas, mas minha intenção sempre foi a sua segurança. Nada justifica mentir, Sofia. Valentina exclamou, irritada. Nossas vidas dependem da verdade, e não estou aqui para permitir que você continue como se nada estivesse acontecendo. A tensão aumentou, e os olhares se fixaram em Lucinha, que estava em pé, estonteada. Mãe, você precisa explicar. O que está acontecendo de verdade? A inocência dela cortou o ar, e um nó se formou na garganta de todos. Lucinha, começou Sofia, mas Valentina a interrompeu. Ainda há tempo para agir. Se não fizermos algo, a nossa família irá se desintegrar. No momento em que a última palavra foi pronunciada, os homens armados começaram a se movimentar. Mas Sofia se colocou à frente. Não toquem nelas. Vocês me querem, e é a mim que devem enfrentar. Sua determinação revelou uma força que Gabriel nunca havia testemunhado. A sala estava um caos completo. Momentos de silêncio se misturavam com gritos e risadas nervosas. Um homem de aparência imponente proferiu. A verdade deve vir à tona. Essa é a única opção. Com isso, ele pressionou um botão em seu colarinho e as luzes começaram a piscar. Foi quando uma explosão de luz iluminou a sala, e Gabriel, em um ato de desespero, agarrou Lucinha e Emiliano, puxando-os para longe do centro da confusão. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Enquanto o tumulto crescia, uma nova voz ecoou. Parem! Todos vocês! Na porta, uma figura familiar tomou forma. Era sua avó, uma mulher idosa, mas cheia de vigor. Chegou a hora de todos conhecerem a verdade de uma vez por todas. E com elas parecia que um novo caminho se abriria. As revelações começaram a emergir entre os gritos e a fumaça. A fortuna não era somente dinheiro.
Ela era um elo de ligação com uma sociedade secreta que tem homens infiltrados em todos os lugares. Agora vocês precisam escolher: continuar nesse jogo mortal ou unir forças para se protegerem. Esta é a última chamada. Sai dessa, vovó. Você é a última pessoa que esperávamos, gritou Emiliano, perplexo. E nesse momento, tudo parecia girar. Mas a certeza começou a tomar forma. Sofia se aproximou da avó, lágrimas escorrendo. A verdade do passado nos une, e podemos superar isso juntos, se entrarmos na luta. A sala ficou em silêncio, e um momento de esperança pairou sobre todos. Eles perceberam que apenas juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. Mas todas as respostas ainda estavam a caminho. No fim da jornada, o que restou foi uma escolha: seguir em frente ou se render ao medo. E nessa luta, a verdadeira força da família seria testada. E agora? A história não acaba por aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Comente abaixo as suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Sua participação é fundamental para continuarmos essa reta final.